E dando sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e federal, hoje recebemos o ex-prefeito de Maringá, Ulisses Maia, candidato a deputado estadual pelo PSD. Olá, candidato, bom dia e bem-vindo. Bom dia a todos vocês, a CBN, Luciana, Rejane, Tele e todos que estão acompanhando. Bom, são 15 minutos de entrevista a partir de agora, começando. Bom dia, candidato, seja muito bem-vindo. Gostaria de saber por que o senhor decidiu ser candidato a deputado estadual. Olha, a força de uma cidade, a força de uma região, ela é maior ou menor de acordo com a representatividade política dela, tanto na Assembleia Legislativa, no governo do estado, quanto em nível federal. O município depende muito da participação dos governos. Quanto mais deputado federal, mais recursos para a nossa região. Quanto mais estadual, mais recursos para a nossa região. Então, esse é um dos motivos para aumentar a representatividade de Maringá e de toda a nossa região e, a partir disso, trabalhar para o fortalecimento aqui do nosso noroeste, do Vale do Ivaí. Isso é um dos motivos. O outro é aproveitar a experiência que, graças a Deus, a vida pública me deu. Tive a oportunidade de ser vereador de Maringá por 2 vezes e presidente 2 vezes. Então, conheço perfeitamente o funcionamento do poder legislativo. Fui também para o executivo com 2 mandatos de prefeito, também com uma aprovação da população, colocando todos nós juntos em um trabalho de muita união. Maringá como a melhor cidade do Brasil para se viver. Fui secretário de Estado do Planejamento, que cuida da administração do Estado como um todo, com relacionamento em todas as secretarias. De forma que eu entendo que, nesse momento, a gente tem a experiência de legislador, a experiência de prefeito e a experiência de membro do governo. Então, isso tudo pode ser utilizado a favor da população, a favor da região de Maringá, metropolitana de Maringá, e a região do Paraná como um todo, exercendo, de fato, o que é um deputado estadual. Vejo muita gente, candidato, que não tem a mínima noção das funções de um deputado. Então, a vida profissional e a atividade política me dá as informações necessárias e me prepara para exercer um mandato de qualidade que eu penso que é o que a população também espera de seus representantes. O senhor tem algumas bandeiras que a gente pode considerar prioritária? Temos várias. Maringá, por exemplo, ela ainda não é região metropolitana. Somente Curitiba é região metropolitana. Maringá e Londrina não, por um simples motivo. A Assembleia Legislativa ainda não votou o projeto que está lá há muito tempo. Ou seja, se nós tivéssemos consolidado a nossa região metropolitana, a exemplo que é Curitiba, nós teríamos algumas vantagens, entre elas, subsídio do Estado para o transporte coletivo metropolitano integrado. Basta ser região metropolitana em lei que o Estado é obrigado a colocar recursos para o transporte coletivo integrado. Isso é uma realidade. Penso em fortalecer a comissão parlamentar, a frente parlamentar do cooperativismo. Estive essa semana com o presidente da OCEPAR e toda a diretoria. O OCEPAR é que reúne todas as cooperativas, né, do Paraná, que é a grande força do nosso estado, porque ela não é só do agronegócio, ela é do agronegócio, a maior matriz econômica do Paraná, mas também é de saúde, é de financeiro, é de infraestrutura e é de transporte. Essa frente, ela sendo consolidada e fortalecida o cooperativismo no Paraná, nós deixamos os municípios mais fortes, porque o recurso de cooperativa ele fica na comunidade, ele garante a geração de emprego e trabalhar para fortalecer a infraestrutura do nosso estado, para que os nossos produtores rurais possam trabalhar cada vez mais ativamente e ter mantido o nosso estado com a geração dos impostos. Isso é uma das bandeiras, mas a maior bandeira que eu poderia dizer para vocês é poder representar a cidade e a região lá na Assembleia, né, com qualidade, trabalhar para que possa exercer efetivamente o mandato de deputado estadual. E quais são as funções do deputado? O deputado compõe o poder legislativo, que é o poder mais importante que os outros 2 poderes. Hoje há as pessoas imaginam que a força está no poder executivo. O poder executivo municipal, prefeito, estadual, governador, presidente federal, ele não pode fazer nenhuma ação de governo, nenhuma ação de governo que não tenha sido aprovado pelo poder legislativo. Então, você veja bem, tudo que vai acontecer no Paraná nos próximos 4 anos, ele teve que necessariamente passar pela Assembleia Legislativa. E isso pode ser uma coisa boa ou não.
né, para a população. Por quê? Se for um poder legislativo subserviente, né, que apenas diz sim, ele não ajuda a população. Por exemplo, o governo quer aumentar o ICMS e manda um projeto de lei. Por enquanto é projeto de lei para a Assembleia. Ele só vai virar lei quando os deputados estaduais aprovarem. Então, o governo quer aumentar o ICMS. Se os deputados federais, os deputados estaduais quiserem, né, barrar este aumento para proteger a população, eles têm esse poder. Aqui em Maringá aumentou o IPTU em 30%. Quem que aumentou o IPTU? O prefeito mandou o projeto, mas é a Câmara que aprovou. Então as pessoas não percebem a importância que é o Poder Legislativo independente. Porque se o Poder Legislativo está lá para dizer sim, 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 ele só dá despesa. Então o Poder Legislativo tem que ser independente para questionar os projetos encaminhados pelo Executivo. Isso é uma razão. Segunda, a função de fiscalização. Nós pouco vemos ação de fiscalização. A gente percebe uma presença muito forte, por exemplo, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, né, que tem que ser cada vez mais austero mesmo em fiscalizar. Mas o maior poder de fiscalização, até mais que o Ministério Público e o Judiciário e o Tribunal de Contas, está no Poder Legislativo, na Assembleia Legislativa. Vou dar um exemplo para vocês recordarem. A Dilma foi cassada por quem? Não foi pelo Supremo, foi pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, né? O Collor foi cassado por quem? Não foi pelo Judiciário, foi pelo Poder Legislativo. Então, o Poder Legislativo ele tem uma função muito importante, estratégica e que pode ajudar a cidade e a população para o bem ou para o mal. Depende do comportamento e da posição dos deputados. E eu pretendo exercer o mandato conhecendo as funções, mas agindo com independência, seja quem foi o governador. Porque isso eu já fiz. Quando eu fui presidente da Câmara nas 2 vezes, a Câmara foi totalmente independente. Isso foi provado, eu posso lembrar vários casos. Quando eu fui prefeito 8 anos, eu deixei uma Câmara independente. Eu fui eleito sem praticamente nenhum vereador, 2 vereadores do nosso lado. Não tive uma dificuldade com a Câmara durante os 2 mandatos, porque respeitei a autonomia, a independência. Vou dar um exemplo, bem democrático, por sinal. No meu último mandato, tinha uma vereadora que passou 4 anos falando mal da gestão, inclusive ofensas pessoais. 4 anos. Eu não fiz absolutamente nada e todo mundo sabe disso. Trocou a gestão, o que foi a primeira coisa que fizeram? Cassaram a vereadora Cris Laura. Né? Por quê? Porque para alguns ouvir crítica, ouvir oposição diferente, ela não é aceitável para alguns. Tá? Eu provei já pelos meus exercícios de mandato que defendo um poder legislativo independente. Poder legislativo independente ajuda a população e ajuda a cidade. Eu concordo plenamente com o senhor da importância do poder legislativo. Né? Mas poder legislativo que também só diz não, também não funciona. Eu não concordo plenamente. O Poder Legislativo ele é independente. Eu não estou dizendo para ele dizer não, nem muito menos dizer sim. Porque nem todos os atos que o Executivo manda, eles devem ser aprovados integralmente. Quantos projetos de lei que eu mandei para a Câmara, que os vereadores alteraram e a gente alterou em conjunto, com diálogo e foi para frente. Então, isso é uma regra. As pessoas criticam vamos dizer aí, uma lei do pedágio, por exemplo. O pedágio tem participação estadual e federal, certo? Tem participação estadual, do Executivo Federal. Mas o pedágio no Brasil e aqui no Paraná, e as regras do pedágio, elas foram aprovadas pelo Poder Legislativo. Então eu vejo muita gente, deputado principalmente, criticando o sistema de pedágio, criticando a cobrança. Eu não estou entrando no mérito se deve ter ou não deve ter. Eu estou dizendo que ele existe, foi implantado, tem uma justificativa para isso e a Assembleia aceitou e concordou. Eu vejo muita gente questionar e também não estou entrando no mérito da questão, mas questionar sobre a privatização da Copel, sobre questionar a tentativa de privatização da Celepar, que acabou não ocorrendo, e aí a gente vê um foco em cima do Executivo. Mas quem aprovou foi o Poder Legislativo.
Então, assim, eu sempre chamo a atenção da população, desde quando eu nem era candidato, que pela minha formação de direito eleitoral, eu passei a trabalhar nessa área, né? Então, eu sempre, nas minhas palestras, minhas entrevistas, eu chamava essa responsabilidade da população para pensar no voto que ela dá para o Poder Legislativo, aqui na Câmara, para os deputados estaduais e para os deputados federais. Se nós tivermos Poder Legislativo independente, que saiba exercer a função e que faça o diálogo com os dois poderes, executivo e judiciário, nós teremos resultado melhor pela população. Se lembra que eu falei para vocês que o Poder Legislativo, na minha opinião, ele é mais importante do que os outros dois. Em relação ao Executivo, eu já expliquei por quê, né? Porque o Executivo vai fazer aquilo que for aprovado pelo Poder Legislativo. E o Judiciário também. O Judiciário, ele faz o quê? Ele aplica a lei. Não há opinião pessoal, e nem deve haver, né? Às vezes a gente vê opinião pessoal no Judiciário, alguns questionamentos a gente tem em relação a isso, mas em tese, o Poder Judiciário, ele atua em cima de uma lei. Quem faz lei no Brasil? Se for municipal, Câmara de Vereadores. Se for estadual, Assembleia Legislativa. E se for federal, Congresso Nacional. Ou seja, o Legislativo é o mais importante. Ulisses Maia, candidato a deputado estadual pelo PSD. Se o senhor for eleito e o governador for Moro ou Requião Filho, o senhor será da oposição? Eu não vou ser nem da oposição, nem da situação. Eu vou ser um vereador independente que vai analisar cada propositura e entender se aquilo ajuda o Estado ou não, se aquilo é benéfico para a região ou não. Eu tenho um excelente relacionamento com o candidato Sandro Alex, né? Fomos colegas secretários de Estado, trouxe ele aqui como prefeito várias vezes em Maringá, através dele conseguimos o viaduto do Catuaí, conseguimos a ponte que fizemos entre Maringá e Sarandi, conseguimos agora, neste mandato, os 450 milhões para o contorno sul metropolitano. Por outro lado, o Sérgio Moro, também eu tenho um excelente relacionamento com ele, fomos contemporâneos do curso de Direito na UEM, eu um pouco mais velho que ele, sempre conversamos, sempre recebi ele, inclusive como prefeito, no meu gabinete várias vezes, andando com ele, inclusive, na cidade. Então, eu não tenho dificuldade nenhuma também, se for outro candidato. Nós temos o Roberto Requião, para ser justo, né? E nós temos mais um candidato lá, né, do Missão, me lembro agora o nome. Luiz Felipe. Enfim, para a gente ser justo aqui, seja quem for o governador, eu agirei com a mesma forma que eu sempre defendi a vida inteira. E não estou falando isso agora porque eu sou candidato a deputado estadual agora. Eu estou falando isso porque isso foi minha forma de agir desde que eu fui vereador lá em 97. O senhor apoia qual candidato ao governo? Não, apoiar a gente tem que ter, isso é até questão de princípio. Eu sou do PSD, né? Eu fui um dos primeiros prefeitos do Paraná a afiliar ao PSD a pedido do governador, né? Eu apoiei ele em 2016, 2018 como prefeito, fui o primeiro prefeito a declarar apoio, ele ainda não estava numa posição muito boa nas pesquisas, e integrei o governo. Então, por questão de lealdade, sem dúvida alguma, o meu candidato tem que ser do meu partido, PSD. Porém, mantenho um relacionamento absolutamente amigável, amistoso, e me relaciono com todos os demais candidatos. Como foi também, vocês acompanharam o meu estilo de trabalhar na prefeitura. Eu trouxe todo mundo para a mesa. Como deputado federal, eu tinha desde o líder do Bolsonaro, que era o Ricardo Barros, trabalhando com a gente, mesmo do outro lado, o deputado do PT. A gente de PL a PT, colocamos todo mundo na mesa. Porque encerrado o período eleitoral, você não pode falar de partido, de campanha e de eleição. Você tem que falar dos compromissos que você assumiu e das prioridades que você tem que defender, seja para qual lado for. Temos 1 minuto e meio. Bom, 1 minuto e meio só? Só. Não, é o seguinte, Maringá tem basicamente 3 grandes grupos políticos, né? 2 deles estarão no mesmo palanque nesta eleição. Um não estará no mesmo palanque. E justamente aquele que não está no mesmo palanque, 2 daqueles que não estão no mesmo palanque, 2 candidatos a governador, um deles é de Maringá. Então, como é que o senhor analisa essa união de 2 grandes grupos políticos de Maringá quando tem 3? Otelli, na minha campanha de reeleição para prefeito, o slogan era Maringá sempre à frente.
né? Então, acredito que é esse nossa meta, colocar a cidade e os interesses da população à frente. Eu sou adversário do grupo da família Barros, sem dúvida alguma, jamais farei dobrada com eles, porque temos pensamentos diferentes, mas coincidentemente estaremos com o mesmo candidato a governador. Isso não justifica que eu penso igual a eles e que eu defenda as mesmas coisas que eles defendem. É uma questão de coligação, uma questão partidária. Então, me manterei aberto ao diálogo, que é isso que a população precisa e os seus representantes devem fazer. O senhor tem 40 segundos, incluindo aí os 20 segundos da pergunta do Tele. Bom, na realidade, agradecer e parabenizar a CBN por esta oportunidade dada aos candidatos, convidar as pessoas a estudar e analisar os seus candidatos, porque depois da eleição e depois da votação das coisas acontecendo na Câmara dos Deputados ou na Assembleia, não adianta reclamar, porque quem colocou os deputados lá é a população. Então, atenção a isso, e eu com certeza estarei muito disposto a trabalhar pelo fortalecimento da nossa região, Maringá, Sarandi, Paysandu, Mandaguaçu, nosso noroeste como um todo, Vale do Ivaí, e à disposição da cidade de todas as formas. Muito obrigada pela entrevista, pela presença no estúdio. Um ótimo dia. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez meus cumprimentos pela iniciativa de fortalecer a democracia, ouvindo todos os candidatos. Nós conversamos com o ex-prefeito de Maringá, Ulisses Maia, candidato a deputado estadual pelo PSD. Agora 9h53.